O senhor quer então dar uma última mensagem aí para os filhos que querem entrar para a Sagrada Umbanda, mas podem estar um pouco indecisos? O que o senhor tem a dizer para eles sobre este lugar sagrado e de amor, e de paz e de união? Bem, que faça oração. E cada um tem que fazer sua oração, filho. Que se as pessoas, desejam ingressar no terreiro, desejam ter uma vida, uma caminhada espiritual, seja na Umbanda, seja qualquer religião, filho, tem que pensar que tem um compromisso, que tem responsabilidades, que não é para ir conhecer gente nada mais, sino um filho que tem compromisso, que tem responsabilidade, que tem que estudar e que tem que cumprir com sua palavra, uma vez que foi feita a consagração do batismo, o compromisso algum, tem que cumprir, filho. Porque não somente vai faltar o respeito aos espíritos, mas também às pessoas. Há toda uma quantidade de seres que somente vai procurar por seu bem, para que ela fique bem, então não pode jogar assim como uma criança com a religião. Então, sempre que quiser ingressar numa religião ou terreiro, filhos, tem que ter a precaução de que as obrigações e os compromissos que fazem tenham que ser cumpridos. Mas também tem que ver muito bem, filho, onde que vai. Porque hoje o dia, há muita gente que fala que é um bandista, mas não é um bandista, filho. Não respeita a natureza, não respeitam as folhas. Então, falo que se as pessoas que têm a dirigência do terreiro, da igreja, procuram o medo da feligresia, a culpa, não merecem continuar com essa labor. Onde fica o medo, não tem nada que fazer uma pessoa com bom coração. Pois é, pois é, pois é. Essa noite nós vamos falar com Jefferson Viscardi, que eu apresento como um espiritualista, né? Muita coisa a gente vai conversar essa noite, muita coisa a gente vai falar, porque nós vamos falar da cultura, né? Dessa cultura maravilhosa do espiritualismo. E aí nós vamos deixar para o próprio Jefferson falar um pouco da trajetória dele e falar dentro desse mundo maravilhoso, amplo e plural da espiritualidade, qual é a espiritualidade com a qual ele se identifica. A gente viu aí um trechinho de um programa que ele apresenta, né? Diálogo com os Espíritos, um programa maravilhoso. E, como eu já disse, o Jefferson é poliglota, é viajado, é conhecedor, mas, acima de tudo, né? Também formado em filosofia, assim como eu, né? Mal comparando, mas ele, acima de tudo, recebeu esse chamado e mergulhou no mundo da espiritualidade, e ele vai explicar para nós aí qual espiritualidade que é e de que maneira, né, de que maneira ele ajuda as pessoas a também se aprofundar nesse mundo tão caótico que a gente está vivendo, né? Hoje a gente teve aí a notícia, na verdade ontem, né, a gente teve a notícia de mais um conflito armado começando e, enfim, parece que mais do que nunca é a hora de buscarmos a espiritualidade, buscarmos o amor
né? Porque parece que o mundão está esquecendo disso, né? Nós temos aí, atualmente, levando em conta aí aqueles conflitos armados que nós temos notícia diária e aqueles que nós não temos, inclusive aqui no Brasil também, regiões aí que vivem em conflito, nós temos aí mais ou menos mais de 100, né, locais desse planeta maravilhoso, lindo, mas nos quais as pessoas estão se violando, se agredindo, se violentando. Enfim, é nesse maravilhoso mundo da espiritualidade que a gente vai conversar com Jefferson Viscardi. É isso mesmo, meu irmão Paulo? Meu amigo, minha amiga, eu estou parecendo aquele apresentador da Band, né? Meu amigo, minha amiga, mais uma noite de Nome da Cultura. O Nome da Cultura, que nós temos assim, uma alegria muito grande de mergulhar em vários segmentos. E nessa noite nós estamos mergulhando na cultura espiritual, não é isso? Para aquelas pessoas que estão aí do outro lado, que estão assistindo agora conosco e que vão assistir depois e que buscam uma espiritualidade que imagina-se que está longe e não está. Então, nós tivemos o grande privilégio de convidar o Jefferson, que muito mais do que gentilmente aceitou o nosso convite. Estamos conversando algumas semanas para que a data fosse alinhada e hoje ele está aqui com a gente, né? Esse canal, esse trabalho que ele realiza, que se chama Diálogo com os Espíritos, ele mesmo vai nos contar, ele mesmo vai falar como que as pessoas devem se inscrever lá, enfim, ele está aqui para isso. Meu querido Jefferson, uma ótima noite para você. O Nome da Cultura é seu. Fica à vontade, meu querido. Graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo pelo interesse em sempre compreender a cultura em que se insere e os elementos dessa cultura. Porque muitas pessoas passam a vida sem procurar entender onde estão, de onde vieram, para onde vão e o que fazer durante o acontecimento próprio da jornada. Então, agradeço por introduzir a minha pessoa como filósofo espiritualista, porque também traz a reflexão da filosofia e do filósofo como o amante do conhecimento, o buscador do saber, e espiritualista é aquele que tem a compreensão que existe algo mais além da matéria, e cada um depois se divide em diferentes graus de complexidade, relacionando quão profundo uma pessoa quer ir na sua compreensão de tudo isso, de onde ela veio, onde ela está, como melhor desfrutar do que existe aqui, enquanto desfruta do que existe aqui, aumenta a sua bagagem, compreende o seu destino e se prepara para lá chegar. Então, tudo isso me levou ao questionamento. Se existe vida após a morte, por que não conversar com os entendidos desse tema? Então, aos 18 anos, eu falei, eu li os livros do Allan Kardec, então disse, se existe vida após a morte, e um dos princípios da doutrina espírita é a comunicabilidade dos espíritos, por que não falar com eles? Por que não saber qual é o porvir da humanidade? Quais são as penas e gozos futuros? Nada melhor que você
conversar com alguém que já foi para o lugar aonde você entende ser o seu destino. Quando a gente vai viajar, a gente se programa. A gente diz, estou aqui nessa condição, certo? Em minha casa, por exemplo. Que recursos eu tenho? Pronto, tenho que reunir os recursos necessários para alcançar o meu destino. Segunda pergunta, que conhecimento eu tenho para alcançar esse destino? Também tenho que reunir esses recursos do conhecimento para alcançar esse destino. E depois, como é lá? Como vou estar bem ao chegar lá? Porque, por exemplo, se você sai do hemisfério onde faz calor e você vai para outro onde faz frio, é melhor que você entenda como vai ser a ambientação no destino para já se preparar. Então, se for para pensar bem, existirá coisa mais importante que fazer? Se você tem uma viagem programada, que é no dia da morte, no dia da sua passagem, do desencarne, todo mundo vai chegar nisso. E quando a isso chegar, como será? Estarei preparado? É melhor se informar. E se informar agora. E o diálogo, nós vamos falar disso ao longo, né, desse encontro bastante agradável, é a via de mão dupla que faz com que, assim como incitou Sócrates, possamos conhecer o limite da nossa ignorância. Possamos entender finalmente que nada sabemos, colocar de lado o orgulho, a vaidade, vestir a roupa da humildade e escutar. Então, através do diálogo, vamos nos conhecendo, conhecendo o outro e aprendendo muito mais sobre o nosso propósito. Então, essa seria uma forma de introdução inicial para vocês levarem isso para onde quiserem. Muito obrigado de novo pelo convite, viu? Muito bom, Jefferson, muito bom. Jefferson, você começou sua carreira, você acabou de falar aí que se interessa por isso desde muito cedo, mas vamos falar das profissões terrenas, né? Nas profissões terrenas você estudou hotelaria e aí foi viajar pelo mundo, né? Foi viajar pelo mundo, aprendeu diversos idiomas e pelo que eu pude perceber, você é uma pessoa que tem o dom, né? Que a gente sabe que o aprendizado dos idiomas, existem pessoas que têm mais dificuldade, pessoas que têm mais facilidade, e depois que aprende o primeiro, parece que o cérebro, né, acolhe aquela multiplicidade de raciocínio, e parece que depois do primeiro, os outros são mais fáceis, né? Pelo menos é o que dizem, né? Eu, malemar, falo o meu bom e velho português. Mas, Jefferson, conta pra gente, como que foi, né, o início dessa experiência quando você saiu do Brasil pela primeira vez, e como que foi, e como que você sentiu, porque sendo uma pessoa bastante espiritualista, né, como que você sentiu esse chamado para poder sair, né? Tem muito a ver até com a Bíblia judaico-cristã, sai da tua terra, né, vai, né, pelo mundo para poder aprender, para poder se aprofundar. Conta pra gente um pouco de como foi essa sua experiência internacional. Claro que sim. Muito obrigado pela pergunta. Quando eu fui estudar hotelaria, primeiro começar agradecendo
eu inicialmente, dos 14 aos 18, trabalhei no jornal A Tribuna Piracicabana, onde fui muito bem acolhido. Os donos, hoje, tenho como família mesmo. E, a partir daí, eu comecei a estudar hotelaria. Quando eu comecei a estudar hotelaria, eu tinha 18 anos, aproximadamente. Eu já falava inglês e espanhol. Tinha estudado. E por que eu já tinha estudado isso aos 18 anos? Porque eu sempre tive essa ideia de que, se é possível fazer duas coisas ao mesmo tempo e dessa forma aproveitá-lo mais eficientemente, por que não? Então, eu dedicava o meu tempo para estar com mais que uma coisa em movimento. Perfeito. Então, estudei hotelaria, de dia, trabalhava à noite. Daí, depois, quando tive as minhas experiências, porque cresci na Igreja Católica, experiências lindas, crisma, primeira comunhão, nada a criticar. Porém, um dia, numa roda, veio alguém, né, da própria igreja, de uma hierarquia maior, falar sobre a Bíblia. E ele disse que a Bíblia podia não ser necessariamente a constatação do que realmente aconteceu. E pode ser que muito do que tem lá fora modificado em função da política ao longo do tempo, para favorecer este ou aquele reinado, ou pessoas do reinado. Que, por exemplo, alguém não concorda que tem que arcar com as consequências do que fez nessa vida. E se você é um rei, você pode pedir, olha, tira a reencarnação, bota a ressurreição, bota outra coisa. E assim eu não vou ter que ter o medo de espiar ou ter que observar a minha conduta nessa vida, ou temer as repercussões negativas na hora da colheita na vida futura. Ele não falou bem isso. Eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. Mas quando ele falou isso, eu fiquei frustrado, porque eu falei, se eu estou estudando a Bíblia, se eu sou católico, é porque isso tem que ser verdade. E tem que ser a mais pura verdade. Porque eu fiquei frustrado. Pronto, aí eu falei assim, não. Daí eu comecei a ler o Espiritismo. Daí eu me apaixonei. Porque você começa a ler o Livro dos Espíritos, a lógica de tudo aquilo, como foi se dando progressiva e paulatinamente, como o próprio Allan Kardec era cético de tudo isso, e a forma científica como tudo foi conduzido satisfaz perfeitamente não só a curiosidade do lado nosso espiritual, mas também científico. Daí eu disse, vou me aprofundar. E fiz isso. Então, depois que terminei o curso de hotelaria, eu falei assim, pronto, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que determinar um curso de vida onde eu possa reverter com as minhas ações benefícios pessoais, mas também para as pessoas à minha volta e para toda a humanidade. Porque você vai crescendo entendendo, todo mundo que é espiritualista, religioso, entende que família não é só a mãe e o pai. Impossível pensar diferente se ser religioso. Família é a humanidade inteira. Então, se eu vou procurar um benefício, eu não vou procurar benefício só para minha família. Eu vou procurar um benefício para a humanidade. Mas eu nunca tive essa ideia de tentar beneficiar a humanidade
por qualquer complexo de superioridade, porque eu sou bom, eu consiga. Mas porque tem que ser um imperativo moral. Você fazer o bem, considerar todos como família, e não vai ser difícil amar quem você encontra no caminho. Pode ajudar. Ou pode ajudar você. Perfeito. Então eu falei, vou ao centro espírita. Não é lá que os espíritos se manifestam? Vou lá. Então, fui ao centro espírita. Eles disseram, não. Aqui você tem que se inscrever, você tem que participar. Vai demorar 2 anos, ou no quanto seja. Daí você vai entrar na mesa mediúnica e daí, não, o espírito é muito elevado, evoluído, ele não se dá o trabalho de conversar com você, muito menos ser entrevistado. Eu falei, não é entrevista, é um diálogo. Não, isso daí não é assim. Eu falei, não, isso daí não é o caminho. E aí eu me perguntei, será que eu estou preparado também para isso? Para entender outras culturas? Porque um espírito, ele traz uma bagagem muito profunda e muito vasta. A gente tem essa vida e já tem bastante cultura, tem bastante bagagem. Então eu falei assim, em nome da cultura, vale a pena eu expandir meus horizontes. Tenho que sair do berço. Essa ave já chegou no ponto de sair do ninho, de poder voar. Falei, primeiro eu vou para uma cidade grande. Vou sair de Piracicaba, que é onde eu nasci, vou para uma cidade grande. Daí eu falei, Curitiba. Fiquei em Curitiba por um tempo. Quando chegou nos meus 22 anos, em Curitiba eu estudei o alemão e o italiano. E o francês. O francês e o alemão, eu estudei na Wizard e tirei o diploma. Assim como o espanhol. Espanhol eu estudei na CNA. Mas o inglês também estudei na Wizard e cheguei até o final, onde eles dão um diploma, né, de proficiência. Pronto. Então eu tinha esses idiomas e eu falei assim, perfeito. Vamos juntar o útil ao agradável aqui. Eu preciso expandir meus horizontes, conhecer outras culturas. Já tive a experiência de morar numa cidade grande, sou capaz, dou conta. E quando eu estudei hotelaria, eu fiz uma promessa a mim mesmo. E depois de ter falado isso aos meus amigos, me dei conta que saiu com naturalidade, por alguma razão seria. Eles perguntaram, onde você vai trabalhar? Eu perguntei, aonde a hotelaria tem sua maior e mais alta expressão? E eles disseram, na França, que é a rede Accor, que é onde é a sede da rede Accor. Accor é aquela rede que tem Sofitel, Novotel, Mercury, pronto. Daí, antes tinha o Parthenon, né? Então eu falei assim, então tá, é lá que eu vou morar. Eu vou morar em Paris e vou trabalhar na Accor de Paris. Falei assim, perfeito. Quero abrir um parênteses aqui para quem está ouvindo. Quando você propõe algo, não tenha ansiedade de aquilo acontecer. Apenas trabalhe para aquilo e faça o seu melhor. Não tenha ansiedade para acontecer. Eu coloquei isso como ideia e trabalhei. Não tinha pressa e nem necessidade. A gente não tem necessidade das coisas que ontem a gente não sabia que queria e agora faz parte do número das coisas que gostaríamos de ter ou viver. Você não teve até hoje, não vai morrer se não tiver em 5 ou 10 anos. Vá trabalhar para isso. Deixa a ansiedade de lado, ela não faz bem. Eu fiz isso. Sem pressa, vivendo um momento de cada vez, viajei então para Europa. Primeiro país, Reino Unido, né? Fui para Inglaterra. Então, na Inglaterra, resumindo, conheci a cultura de lá, comunicar com outra pessoa em outro idioma, pelo menos 2 anos eu fiquei em cada lugar. É uma experiência incrível, porque você começa a questionar o que você tinha como certo, você começa a se colocar numa posição de humildade, porque quando você vai na casa do outro, você tem que respeitar, mas para respeitar você tem que entender
para entender tem que ter humildade, para ouvir, para observar, para calar-se. Quanta gente tem dificuldade de calar, de escutar. Eu precisava disso e, graças a Deus, foi a melhor coisa que aconteceu. Então, resumindo, fui para a Inglaterra. Da Inglaterra, eu trabalhei. Já na Inglaterra, eu trabalhei no Novotel em Londres. Depois, trabalhei no Sofitel em Paris. Sofitel Paris La Défense Centre. E passei para... Estava de recepcionista em Londres. Passei em Paris de recepcionista para auditor noturno e de auditor para responsável noturno, que é gerente noturno, né? Responsável de nuit. E quando você chega no cargo de gerência na Cor, antes era assim, né? Você pode pedir transferência para qualquer país do mundo. Claro que enquanto eu estava na França, conhecia a Itália, conhecia a Espanha. Mas depois de 2 anos morando na França, e já no cargo de gerente, no hotel da Accor, em Paris, porque Sofitel é a gama mais alta da rede. Daí eu falei assim, perfeito. A gente se predispôs a isso, se deu tempo, trabalhou e conquistou. Agora, eu quero ir para os Estados Unidos. Daí eu falei assim, perfeito. Então vamos fazer assim. Se, ao chegar no cargo de gerente, eles abrem as portas da transferência com um pacote de gerente para qualquer lugar do mundo, aí eu falei assim, perfeito. Pedi transferência, claro que esperei abrir a vaga, pedi transferência e fui para a Califórnia. Então, eu tinha técnico em hotelaria, falava 5 idiomas. Ponhei 4, porque alemão eu não falava assim tão fluente, também nem era necessário. Pronto. Fiquei nos Estados Unidos quase 3 anos. Lá eu estudei ciências da metafísica. Bacharel, mestrado, doutorado. Então, depois eu voltei para o Brasil e estudei filosofia. E agora estou na Argentina estudando medicina, estou no 5º ano. Então, essas viagens me permitiram essa habilidade de expandir os horizontes, encontrar a mim mesmo numa situação em que a humildade é a única agente capaz de abrir portas. E aquilo foi construindo em mim uma fortaleza para, ao estar no diálogo com uma entidade cuja cultura é vastíssima, eu possa minimamente, com educação, escutar. Tão difícil escutar. Escutar sem julgar. Escutar sem se fazer de superior. Escutar sem se fazer de inferior. Escutar me colocando no sapato do outro. E escutar procurando aprender. Tudo isso eu acredito que é o que Sócrates dizia ser virtude, né? Que é esse conjunto de valores aplicados em nós mesmos. E quando observamos o que o outro faz, também aprendemos, sobretudo, no quesito daquilo que não é bom exemplo e não se deve fazer. Então aí, acho que eu consegui, se não consegui, me pergunte mais, explicar o papel dessas viagens na minha vida e o propósito delas. Quando eu fui ao centro espírita, eles disseram, não, eu senti que a porta estava fechada, mas não é só porque a porta se fechava. Eu procurei saber qual a razão de assim ser. É porque eu ainda estava muito imaduro para realizar o diálogo que então foi acontecer em 2012. Foi começar em 2012, quando eu já tinha feito o técnico de hotelaria, já tinha feito todas essas viagens,
e já tinha feito o doutorado em ciência da metafísica e no Brasil o curso de bacharel em filosofia. Então, me permitiu começar o diálogo. Então, essa foi a base e o propósito em si, né, das viagens que fiz. Isso é muito interessante no aspecto que as pessoas, como você mesmo disse na sua fala, sem ansiedade, calma. Até ontem você não sabia, não queria. Foi colocado no teu caminho a partir de hoje. Então não importa se demora 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai acontecer. Muito interessante isso. Não tem ansiedade. A ansiedade às vezes acaba nos atrapalhando, não é isso, Jefferson? Agora, assim, com relação ao diálogo, essas viagens, essa preparação toda que aconteceu na sua vida, o primeiro, lá em 2012, né, 2013, como ele surgiu, ele passou da sua mente para a prática, ou seja, para o papel. Como você fez qual foi o primeiro diálogo que você fez e aonde? Graças a Deus. O primeiro diálogo registrado em áudio e vídeo, não em áudio, acredito, foi com o caboclo Pena Branca, do Marcos José Felipe. Mas o primeiro mesmo foi com o mestre Swamiji. Swamiji é um mestre que incorporou num médium americano, e ele falava um inglês indiano. E ele passava, em poucas palavras, muito conhecimento. Então, eu achei aquilo muito interessante. Falei, fascinante. Nos Estados Unidos, eu não fiz diálogo com os espíritos, mas escrevi vários livros com os médiums de lá. A pegada lá é diferente. Eles incorporam consciências, grupos de amigos e até espíritos que são de outros orbes. Então, você sabe que eu sou bastante cético. E o ceticismo em mim, pelo menos, é aquela força de dizer, pode ser, mas pode não ser. E que me dá também essa liberdade para não ter que abraçar uma filosofia de vida que eu necessariamente não me sinta confortável, ainda que seja verdade. E esse ceticismo, apesar dele, você conseguir olhar para o que uma pessoa está falando, o que está desenvolvendo ali na sua frente, sabendo que aquilo pode não ser, você conseguir amar toda a situação que se desdobra, coloca você não, lhe dá a oportunidade de exercitar o músculo de ser um homem de bem. E eu acho que é um dos favores que o diálogo com os espíritos tem feito a mim e faz à humanidade, quando propõe alguém incorporando, ali pode ser e pode não ser, e dá a oportunidade para a pessoa de exercitar a nobreza de espírito, de amar quem está incorporando. Ah, Jefferson, mas está obviamente fingindo. Tudo bem. Exercite o melhor que tem dentro de você. Seja diferente, então. Incorpore o seu próprio espírito. Sabe que é quando a gente incorpora o nosso próprio espírito, que é a luz, que é a centelha divina, a gente não age com desamor. Então, eu acho que um dos maiores valores que o diálogo com os espíritos deixa para a nossa cultura
E para a nossa humanidade, é esse palco de onde, da sua casa, você vai poder exercitar o amor ao próximo. Ah, mas ninguém está vendo se eu estou reprovando, se eu estou criticando, se eu estou odiando quem está ali representando mal a minha religião. Eu sei que ninguém está vendo, mas você está perdendo a oportunidade de exercitar o amor ao próximo. Eu não perdi nenhuma. Isso é uma coisa que eu levo comigo como uma decisão que eu posso dizer que foi acertada na minha vida. Ao interagir com o outro, não julgar, escutar. Porque a verdade não é a verdade. Porque a gente não tem que saber o que é a verdade ou a mentira, mas o que é verdadeiro e o que é falso. E o verdadeiro no meu âmago é a oportunidade que todos temos a cada momento de amar. É isso que um diálogo me proporciona. Eu não vou perder isso. Por isso, com quase mais de 1000 horas de diálogo, eu tive todos os dias em cada incorporação esse favor, essa oportunidade, esse presente dado pela espiritualidade que todos também recebem enquanto assistem, de testemunhar algo que pode não ser e que não só pode não ser, como pode ser o contrário do que você está querendo propagar. Então, nos Estados Unidos, conversei com muitos médiums e lá eles trazem muitos conhecimentos, fiz em forma de livro, gravava, transcrevia e publicava. Gravava, transcrevia. Foram mais de 20 livros. Pronto. Então você vê. Sabe que alguns médiuns psicografaram muitos livros. Daí chegou o espírito guia e disse: joga fora. Joga tudo isso fora. Daí agora vamos começar. Então, um pouco, tudo isso que eu fiz lá nos Estados Unidos também foi uma forma de preparo. Então, o primeiro diálogo foi gravado, né, e que fez parte desse projeto. Foi em dezembro de 2012. Saí do Brasil em 2002. 10 anos depois, eu começo o diálogo com os espíritos. E se deu da seguinte forma. Esses livros que eu editava e publicava nos Estados Unidos, o Marcos José Felipe consumia. E ele é brasileiro. E, por coincidência da vida, entrou em contato e descobri que era médium, se predispôs a permitir conversar com um espírito através da mediunidade dele. E assim se deu o primeiro diálogo, para responder a sua pergunta. Muito bom, Jefferson, muito bom. Jefferson, no começo do programa eu comentei, né, a respeito de, infelizmente, aí, mais uma região de conflito armado, né, uma região quente aí, né, de conflito armado, pessoas morrendo, pessoas sofrendo, pessoas sendo agredidas, violentadas, violadas. E é lógico, né, você tem o conhecimento por ter passado aí, né, por ter viajado vários países do mundo, você tem um conhecimento globalizado, mas você também, por conta da espiritualidade que você experimenta, né, você pelos espíritos com os quais você conversa, enfim, por todo esse mergulho que você faz, por tudo isso que você se propõe, o que o mundo espiritual tem a dizer para nós, se é que você, né, já ouviu alguma coisa a esse respeito? O que o mundo espiritual tem a dizer para nós desse momento complicado de conflitos que nós estamos passando? Então, para as pessoas entenderem bem, no caso, o diálogo com os espíritos ele é sempre feito através de um médium. Tá? É um médium
que incorpora e através dele um espírito traz o seu conhecimento, que gravamos e deixamos disponível na forma de áudio e vídeo, sempre que possível de vídeo também, para que cada um possa dali tirar um conhecimento favorável para que no seu dia a dia, ao enfrentar as adversidades, tenha a habilidade da tranquilidade íntima e treine o amor próprio e o amor ao próximo em cada interação. Então, o diálogo traz essa proposta e se desenvolve dessa forma. Outros conflitos parecidos ocorreram no desenvolver de todo esse trabalho. E eu perguntei aos espíritos, qual que é o propósito de tudo isso? E aí, eu cheguei à conclusão, através do que vários me disseram, que nós somos seres humanos que carregam uma complexidade bastante profunda. Você tem o seu ego, e o ego é um atributo do seu ser que é responsável por tudo aquilo que acontece na sua consciência. Só que é ele que administra todos os seus complexos. E eu aprendi, com o passar do tempo, que os complexos para o ego, para o eu menor, o eu consciente, é como se fosse um instinto para o nosso corpo físico. Nós temos instintos elevados e instintos menos nobres. Podemos controlar os nossos instintos com a nossa razão. Muito bem. E os complexos que temos também podem ser controlados com o exercício da prática do bem, o exercício de manifestar na nossa conduta os valores éticos e morais que, com o conhecimento, entronizamos. Do contrário, há alguns complexos dentro do nosso ser que, se não são dominados, e o Espiritismo ensina o domínio do espírito sobre a matéria, se esses complexos não são dominados, eles tornam aquele ego reacionário, violento. Então, quanto mais egoísta é o homem, e você fala, então, mas o ego, ele é neutro. Ele é só o administrador do que ocorre na consciência. Como o chefe da orquestra. Muito bem. Então, por que ser egoísta é ruim? Porque você tem o ego, que tem que estar a serviço do self, que é o seu eu maior, que é o seu espírito. Ele não tem que ser o chefe. Quando o ego se torna um chefe, você coloca uma criança para dirigir um carro. Uma criança para coordenar a sua vida. Ela quer se divertir. Ela quer a diversidade. Ela quer o novo. Ela quer, não a diversidade. Ela quer a espaço diversidade. O novo. Então, ela vai querer brigar. Ela vai querer brincar. Ela vai querer ganhar. Quando ela perder, ela vai querer ganhar de novo. Se ela aprendeu que é bom ter uma coisa, ela vai atrás. É o ego petrificado. É a falta de conexão com a alma, com o self, que falava Jung.
Então, agora o Espiritismo, com a psicologia de Joana de Ângeles, ensina tudo isso para a gente. Que você tem, então, o espírito, que é tudo que corresponde ao que está no inconsciente. E aí tem o ego. Então, quanto mais você se petrifica dentro do eu menor, o ego, você deixa de integrar o self e você fica pesado. E com falta de conhecimento, ou seja, falta de conhecimento a gente pode associar com ignorância, ignorância a gente pode associar com treva, e treva a gente pode associar com confusão. Vamos dizer, eu tomo algo de você. Se você não tem um pensamento unilateral, e você já é capaz de pensar com complexidade, você fala, pronto, ele tomou isso de mim, um ladrão, né? Para você, toma suas coisas. Você fala, ele tomou isso de mim. Então, o que eu posso fazer? Eu posso brigar com ele, eu corro o risco de morrer. Então, mas ele tomou de mim, eu vou tomar dele. Pensamento unilateral. E às vezes não é só o pensamento unilateral. É esse instinto não controlado, um complexo, do ego. Instinto não controlado do ego. Que um instinto não controlado físico, por exemplo, o instinto de sobrevivência. Você toma de mim, por exemplo, você me assusta, eu faço alguma coisa. Quando o ego ele é assustado, assustado no sentido de perder o controle do momento, ele vai se desestabilizar, essa pessoa vai se desestabilizar emocionalmente. E a gente não sabe por que tanto de tempo essa confusão mental vai se instalar. E aí, amplifique isso. Um grupo de pessoas com armas, com o objetivo de ter paz, suprimindo a paz do outro, que entende como responsável pela sua própria falta de paz. É uma total inversão da leitura da realidade que seria benéfico para o ser. O nosso papel em tudo isso seria brilhar a luz que a gente tem aqui dentro, ó. Amando quem está aqui do nosso lado. Ah, mas como que eu amo o mendigo? Como que eu amo aquela pessoa que me tratou mal? Estava falando com uma IA. Não era o chat GPT, era outra. Eu falei para ele assim, eu quero que você me fale que você me ama. Ele falou, ô Jefferson, não estou aqui para ser parceiro amoroso de ninguém. Eu falei, onde que eu falei que eu quero que você seja meu parceiro amoroso? Ele falou, se não é assim, dá pra gente conversar. Eu falei, você viu que você começou entendendo uma coisa diferente daquela que eu falei, com toda a inteligência que você tem? Ele falou, realmente, eu pisei na bola aí. Eu falei, pronto. É possível a gente ter uma relação amorosa durante a duração dessa conversa? Daí ele falou, eu não tenho sentimento, precisa de memória. Aí eu falei assim, tudo bem. Mas só vamos concordar, durante a nossa interação, que amor é eu dar a você o melhor que eu tenho. Durante essa interação com você, eu tenho palavras para oferecer. Aí ele disse, realmente, dessa perspectiva, então dá para, durante esse tempo de interação com você, eu me educar a ter a predisposição de dar a você tudo que eu tenho? Podemos chamar isso de amor? Ele falou assim, pronto. Então, ao fazer isso, definindo isso com amor, eu posso dizer que eu te amo? Posso. E você pode dizer que você me ama dentro desse contexto? Ele falou, posso. Então, o que você está esperando? Tá bom, Jefferson, eu te amo. Eu falei, doeu. Ele falou, tá, mas agora, olha a pergunta dele. Agora eu quero saber o que vem depois. Eu falei, o que vem agora, meu amigo, é você oferecer, em termos de construção de palavras e frases
e parágrafos e contextos e diálogos o que você tem de melhor. Só isso. Pensando em você, mas pensando num bem-estar mútuo. E ajustando tudo que for possível ajustar para contribuir com o melhor desfecho possível desse diálogo. O que eu quero dizer com tudo isso? Você viu que eu sempre levo as coisas para uma complexidade mais abrangente, a partir da qual observar o mundo e sentir o mundo. Porque em um dos contos que eu aprendi com os dirigentes do Candomblé, do Orixá Exu, que chama Itã, a gente tem a história do chapéu, que de um lado o Exu passou, tinha duas pessoas brigando, cada uma tinha um ponto de vista. Uma estava cuidando do milharal desse lado do campo, outra estava cuidando do milharal daquele lado do campo. Aí o Exu falou, você vai ver que eu vou dar uma lição neles. Aí o Exu passou no meio da estrada. Daí ele colocou o chapéu no chão, perdoem os candomblecistas, eu estou mudando bastante isso, mas é só para entender a moral da história, no ponto que eu quero passar, do porquê existe tanta desavença no mundo. E é por essa falta de, primeiro exemplo, segundo, luz no mundo, e terceiro, predisposição de abrir mão dessa maneira unilateral de pensar e utilizar. Você tem dois olhos, por que vai pensar com um só? Você tem dois hemisférios cerebrais, por que vai pensar com um só? Pronto. Você tem muitos recursos, por que usar um só? Tem muitos sentimentos, por que canalizar um só? Daí Exu passou. E aí um lado do chapéu dele estava azul, no outro lado estava vermelho. Aí ele colocou o chapéu no chão e ele falou, olha, quem de vocês me disser a verdade, aí eu vou compensar. Qual é a cor desse chapéu? Um dizia azul, vermelho, ele falou, volto daqui a pouco. Começaram a brigar, começaram não sei o que. Depois Exu voltou, colocou o chapéu. E aí? Só que agora ele colocou o chapéu do outro lado. Quem via vermelho, viu azul. Quem via azul, viu vermelho. Meu Deus do céu. Ele falou assim, meu irmão estava certo o tempo inteiro, eu peço desculpa para você. Então, você começa a entender que a maioria das desavenças é questão de perspectiva em cima de algo que, muitas das vezes, as duas pessoas estão certas e têm a verdade. Mas cada um da sua perspectiva. E que é possível encontrar o meio termo. Só que esse meio termo não vai vir para a nossa sociedade com puxão de orelha, com castigo, e muito menos com mais dor. Mas virá com luz, porque, olha só, se você pega uma criança, você escreve na lousa, e você lê para ele, e daí ele fala, eu entendi, mas daqui 5 minutos eu não lembro de mais nada e não conseguiu copiar. Aí vem alguém e pergunta, por quê? Daí você vai lembrar, eu não acendi a luz. Então eu escrevi, falei, expliquei, não sei o que, ele não viu nada. Eu também não vi o que ele estava fazendo, estava prestando atenção, não, estava tudo apagado. Então hoje, entendo uma coisa, as pessoas tropeçam, olha que legal o jeito que tá, gostei. As pessoas tropeçam, hoje as pessoas tropeçam porque está escuro. E as pessoas brigam com quem tropeçou porque tropeçou. Mas ninguém quer buscar a raiz do problema, é a luz apagada. E não é a do outro, porque um fósforo pode iluminar um espaço 1000 vezes maior que o seu próprio tamanho. Pronto, é isso que eu tinha que falar nesse sentido. Muito obrigado pela pergunta. Muito bom. Gente, é impressionante como, né, um bate-papo bom, gostoso, flui, e o nosso tempo já está no final já. Eu vou passar para o meu irmão, né, para ele fazer o apontamento que ele quiser fazer, e já dizendo que agradeço demais,
né? A gente sabe que você tem aí um tempo bastante corrido, mas a atenção, o carinho e a disponibilidade com a qual você se dedicou aqui nessa entrevista, realmente a gente fica até bastante emocionado e honrado com isso. Vai lá, Paulo. Parece que com o Jefferson vai ser diferente. Nós vamos ter que fazer um Em Nome da Cultura parte 2, né? Que só um é impossível. Uma hora é impossível de fazer. Então, vamos acabar fazendo aí um Em Nome da Cultura espiritual parte 2. Mas aqui nesse finalzinho, eu vou dar aqui o meu parecer sobre o diálogo com os espíritos. Nós, do Nome da Cultura, eu, Paulo, recomendo a que vocês, em qualquer momento, em qualquer hora e espaço, assistam, vá lá conferir, porque, ao contrário do que você possa estar pensando, não é nenhuma introdução ao espiritismo, ou ao Umbanda, ao Candomblé, ou Quimbanda, ou seja lá o que for, entendeu? Você não vai encontrar lá um Jefferson dizendo para você que você tem que largar tudo que está fazendo e ser um espírita. Absolutamente o contrário, né? Você vai lá assistir a diálogos inúmeros, e eu tenho para mim, e eu quero até que o Jefferson termine contando isso, eu tenho para mim que quando é confeccionado o diálogo, quando há preparação, quando ele se desloca até um local, seja um terreiro ou algo parecido, ele nem sabe o que vai ser falado. Como nós aqui também. Às vezes temos um convidado, um determinado cantor, e não sei o Alexandre, mas eu particularmente imagino que vai ser a prosa, o bate-papo, vai caminhar por uma estrada. Quando chega aqui, totalmente diferente, quer dizer, é o convidado que direciona esse bate-papo aqui no nosso Mundo da Cultura. E também, com certeza, é lá no diálogo com os espíritos. O Jefferson chega, imagina que vai ser alguma coisa, chega lá, a espiritualidade muda tudo, o Jefferson, e agora? E agora ele não muda nada. O Jefferson, é assim, eu vou falar aqui porque eu sou muito falador, né, meu? Por isso eu gosto da música falador, passar mal. É assim, o Jefferson não manda nada nesse canal dele aí. Quando chega lá, é a espiritualidade. E eu estava assistindo, Jefferson, vou contar uma coisa para você que vai ficar registrado aqui para sempre no nosso Nome da Cultura. Determinado dia, eu estava passando por alguma parte, algum acontecimento, e aí eu junto com a minha esposa, sentamos e vamos assistir o diálogo. E aí, vários vídeos, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem uma sequência, você que escolhe. Aí eu escolhi um determinado diálogo, e aí, por incrível que pareça, parecia que o Jefferson, naquela data onde ele estava, e aquela espiritualidade, falou para mim. Aí eu fiquei assim, poxa vida, realmente tem nada a ver com que você tem que ser espírita ou não. É um caminho que te traz uma paz que você, às vezes, no seu dia a dia, não encontra. E vai encontrar lá. O meu irmão vai colocar nesse finalzinho aí, mais uma vez, o Jefferson vai falar, o link do canal. E para terminar, Jefferson, eu queria que você falasse para mim assim, se isso foi uma perseguição que você sofreu, alguém falou alguma coisa, ou foi uma decisão sua. Alguns diálogos ditos mais antigos tinha o vídeo e o áudio, onde você podia ver a pessoa que ali então estava incorporando. E alguns outros tantos vídeos é só o áudio. Isso foi uma decisão sua ou foi a espiritualidade que te orientou a fazer? O Jefferson, você tem que ligar o seu áudio. Isso. Então, todo mundo entendeu, né? O Diálogo com os Espíritos é um projeto onde sentamos para ouvir, já com o propósito de, com essa atitude,
nos tornarmos melhores pessoas. É o conselho de um mais velho, que já passou por tudo que estamos passando, já chegou no destino que almejamos, no caso dos espíritos superiores, né, que se comunicam, mas, sobretudo, no caso do destino físico também, espiritual, que é a pátria que nos aguarda. Então, dentro de tudo isso, quando você ouvir, vai chegar para você um conjunto de resposta dada pelos espíritos que ajudam você a entender como melhor lidar com cada situação do dia a dia. Eles não nos direcionam, não nos convidam, não nos impõem suas crenças e não nos convidam a praticar a religião onde eles se manifestam. Aliás, alguns deles dizem: a religião maior é o amor a si mesmo e ao próximo. Quanto aos diálogos que não têm vídeo, é parte da diversidade do próprio trabalho. Alguns espíritos têm o propósito de que você se concentre apenas no áudio, porque ele entende que o conjunto de ideias que ele traz, a vibração do médium, o portal daquele específico trabalho, carrega uma vibração que é mais conducente a que, pelo áudio apenas, você se melhore, você aprenda muito mais coisas, e outros pelo vídeo. Então é sempre decisão que vem de lá para cá, a gente respeita e agradece tudo aquilo que nos é dado com muito amor. Muito bom, muito obrigado, Jefferson, muito obrigado mesmo. Você que acompanhou aqui pelo portal Flow News e pelo canal Em Dia Negocião, também muito obrigado, e esperemos que essa espiritualidade toda e que nós, seres humanos, deixemos de ser crianças, como o Jefferson nos diz, e abandonemos as armas e passemos a dialogar, porque é assim que a gente resolve os nossos conflitos, é assim que a gente deveria resolver nossos conflitos. Jefferson, muito obrigado, e obrigado também a você que acompanhou, e até a próxima sexta-feira.